A gente não fala que acaba, porque a gente tem que seguir de alguma forma, né? O curso da vida é igual ao rio, ele vai, independente do que tem na frente e do que fica para trás. A vida segue. Mas é uma luta para a gente encontrar a alegria de viver de novo, que eu não sei te explicar. Eu estou ainda em processo de luto, ainda em terapia, ainda tenho pânicos, eu adquiri síndrome do pânico, a depressão minha é fortíssima, descobri uma fibromialgia após isso, a minha mãe já tem fibromialgia, a minha irmã já é diagnosticada com fibromialgia, e aí é tudo muito difícil, Beto, contar para a mãe, porque assim, antes da gente ir, né, voltando um pouco, eu fui a primeira pessoa que fiquei sabendo que a minha irmã tinha sido queimada em Poste Caldas. Na verdade, o meu filho. A Martinha ligou para o meu filho. Ela A até hoje não Martinha, quem? entende. Desculpa. É aquela amiga funcionária de 11 anos Ah, dela. tá. Desculpa, tá. E a gente era colega de trabalho também, né? Porque a gente trabalhava, eu conversava muito com a Martinha, por conta da fábrica e tudo mais. E a Martinha avisou meu filho e eu estava chegando na loja da minha irmã, para abrir a loja da minha irmã, quando meu telefone tocou, que era o meu marido, avisando que a minha irmã tinha sofrido um acidente, né, até então, e que era para eu ir para um lugar tranquilo, que ele precisava conversar comigo. E aí ele contou, ali naquele momento eu já não abri a loja e a gente já foi para casa, como que nós vamos contar para as pessoas? Como eu conto para minha mãe, como eu conto para minha irmã, como eu conto para todos, o filho dela, meu Deus, é desesperador, é desesperador. Então é o que eu falo, não tem como a gente viver uma vida normalmente depois de um crime desse. Não tem. É É um crime, impossível. ele não mata só a pessoa que morreu, ele mata todo o entorno dessa pessoa. É impossível você não. Eu acho que às vezes a lei tinha que ver isso também. A morte não é só daquele ser, a morte é de um conjunto de pessoas que o rodeiam. As Familiares, amigas, amigos, é assim, é uma vida, uma coisa se ela tivesse doente e é a dor da tristeza, né, que de uma você vai se pessoa morrer. preparando para uma pessoa que está Ou um doente falecer. acidente, ou realmente ela deixou e pegou Uma fogo na casa fatalidade, né? porque deu um curto-circuito. Então, sei lá. Outra coisa é o ato de alguém tirar a vida da pessoa. É o arrancar total, é o final, é o cortar destino, é a maldade pela maldade. A doença e o acidente, você entende que aquela vida foi parada ao meio, mas por uma coisa que você não controla. É uma fatalidade, né? Num crime, foi desejado que aquela pessoa não tivesse mais a continuidade da vida. Você não quer tomar uma água? Não, eu estou super Tá tranquila. tranquila? Então tá. Tá bom. Eu choro, mas eu tenho a mesma fortaleza da minha irmã, né? E eu me apego muito nesse lado da Fênix, né? Da, porque a Alê se reergueu, até quando ela faleceu, eu fiz um texto muito bonito para ela, porque onde eu falo que a minha Fênix se reergueu todas as vezes, mas teve uma que ela não conseguiu e virou cinzas, literalmente. Então é muito triste, mas eu tento isso com terapias e tudo, sempre me apegar nesse legado muito grande que a Alê deixou, porque foi uma vida inteira de convivência, de trabalho, de amizade, de amor intenso e de admiração. Nós duas tínhamos uma admiração mútua uma pela outra. Ela amava me ver cantando e eu amava ver ela trabalhando e criando a arte dela. Era um orgulho, assim, e quando eu pego lembranças de Facebook, sabe, assim, de aniversário, de Chuquinha, como você é linda, como que você canta, era maravilhoso. A minha irmã amava me ver cantando Elis Regina, era uma das músicas que ela mais gostava, e a gente tem fotos cantando juntas, e sempre que a gente se encontrava, o violão rolava, e Elis Regina sempre vinha aquela música como Nossos Pais. Para você ter uma ideia do quanto tudo isso é pesado para mim, eu nunca mais consegui cantar Elis Regina na minha vida. É uma coisa física que trava a minha voz, e é tão louco que dói a minha cabeça, como se a minha cabeça fosse explodir e eu não consigo cantar. É porque a E eu sua cantei essa música, audiência dessa música não tá mais aqui. então. Você não Mas é canta uma isso pra música. ela só?
Eu cantava para todos e é uma música que todo mundo Não sei, amava. mas a sua principal audiência dessa música não tá mais aqui, ela te trava. Não, não, Você não canta só pra ela de vez em quando? Tenta, pelo menos? não consigo, não consigo. Não Uma consegue, outra também não música faz, não também, precisa. uma outra música também que não sai mais é Ovelha Negra, da Rita Lee, Da Rita também Lee. não sai mais. Grande Rita Lee. E e é isso. É muito difícil. A dor Nesse, é muito difícil. nesse dia do hospital que você entra pra ver, a sua irmã estava viva ainda. Tava, mas ela estava em coma induzido, né? Tá, então você só falou com ela, mas não conversaram. Não, ela não tinha mais. Ali A, ela só estava viva pelas máquinas, né? a Dani já tinha morrido, já tinha falecido. A Dani ainda estava viva no hospital. A gente ficou sabendo que ela faleceu no outro dia de manhã, quando eu cheguei, né? Porque o atentado foi no dia 7, no dia 8 nós chegamos, no dia 9 a Dani morreu. Aí no outro dia de manhã, quando a gente chegou no hospital, que a Dani estava num outro hospital, que ela foi socorrida e foi levada para um hospital público. Ali estava na Unimed, porque ali tinha um plano de saúde. Tá. Então ali estava na Unimed. E quando a gente ficou sabendo da notícia, assim, a porta do hospital ficava lotada, dos amigos, de todo mundo querendo saber notícia. E essa parte também era muito difícil, porque eu era sempre a portadora das notícias, né? As pessoas ficavam esperando o horário que eu entrava e que eu saía para poder dar as notícias, né? E aí a gente avisou o filho dela, a princípio o filho dela não queria ir, e depois ele resolveu ir para Nova Friburgo. Aí ele foi para Nova Friburgo com o pai dele e a namorada na época. Eles foram até lá, porque aí a minha mãe entrou também lá, a minha outra irmã entrou no outro dia, nós três que sempre entramos ali, né? Porque eles deixavam, né? A filha, ela estava na UTI intensiva ali, naquela parte de queimados, e eles deixavam a gente entrar. Eram 2 horários do dia que a gente podia entrar, e sempre no máximo 2 pessoas. E o Léo chegou, que é o filho dela, o Léo, ele chegou lá, mas ele ainda não sabia se ele queria vê-la. E numa conversa com ele, eu dei a ideia para ele, que ele falou: tia, eu acho que eu não quero ver. E eu falei: amor, eu acho que você também não deve ver. É porque o que você falou não era mais sua irmã. Não, não é mais a sua mãe que está lá, e você guardar essa memória que eu gostaria de não ter na minha cabeça é muito triste. E essa memória me assombra até hoje. E eu dei a ideia para ele de gravar um áudio no WhatsApp para mim, com tudo que ele queria falar para ela, que eu colocaria no ouvido dela. E assim foi feito. E nesse dia entrou eu e minha irmã lá, e nós colocamos o áudio no ouvido dela, e eu falei para ela, porque aí eu já tinha conversado com os médicos, né, que estavam lá, a possibilidade de vida era zero, era nenhuma. A médica, uma das médicas me respondeu assim: a gente precisa do pulmão para respirar, né? Então, a sua irmã não tem pulmão. O pulmão dela não existe. E um dos médicos falou: ela pode ficar ligada nessa máquina por um mês, porque aí eu queria saber tempo. Porque a gente estava fora de casa, a minha mãe já tinha ido embora com a minha sobrinha e com o marido, e a gente decidiu que ficaria só eu e minha irmã lá em Nova Friburgo. E é muito difícil quando você está fora da tua casa, longe dos teus, por mais que as amigas elas foram extremamente carinhosas, acolhedoras, incríveis, incríveis, assim, se tornaram minhas amigas e minhas irmãs para o resto da vida. Você não está na sua casa, você não sabe o que vai ser. Aí eu perguntei para o médico: quanto tempo isso vai durar? Ele falou: olha, pode durar 1 semana, pode durar 2 dias, pode durar 1 mês. E aí eu e minha irmã Adriana, a gente falava: meu Deus do céu, o que a gente vai fazer da nossa vida, né? Porque a gente tinha uma vida, né? Por exemplo, a loja estava aqui fechada, eu que trabalhava com ela, o que vai ser da minha vida? Olha, é um caos, um verdadeiro caos. E aí a gente colocou esse áudio, e no dia que eu entrei, colocamos o áudio, eu falei muito no ouvido dela, falei: Lê, nós estamos todos aqui na porta, você é uma pessoa extremamente amada, e todos nós chamamos demais, mas é por isso que a gente se despede de você e deixa você ir. Então, minha amada, descansa, vai embora, porque aqui não é mais o seu lugar, aqui não é mais você que está aqui. Então, vai embora. E colocamos o áudio, e eu não sei o que tem naquele áudio até hoje, porque eu nunca tive coragem de ouvir, até mesmo porque achava invasivo, né? Era uma coisa do filho para a mãe.
Eu coloquei o áudio no ouvido dela, mas eu não ouvi porque era muita máquina que faz barulho na UTI, né? A gente colocou bem no ouvido dela e a gente não conseguia chegar muito onde ela estava, tal. Então, eu não sei até hoje que o Léo falou nesse áudio. Eu sei que a gente falou coisas para ela. A minha outra irmã, não. A minha irmã não teve esse desligamento, sabe? A minha irmã se apegava a 1% de chance de vida. Então, ela falava. E eu falava para a Nana, 1% você quer ler cega, inteirinha deformada de cima e embaixo, vegetando numa cama? Porque é isso que ela vai ficar. Então, eu tentava falar, convencer a minha irmã que ela também tinha que se desprender, né? E aí a gente foi embora, essa foi a visita do final do dia, fomos embora, e nós fomos até, assim, tentamos nos distrair um pouco, porque fazia dois dias que a gente estava ali, três dias que a gente estava ali já, fomos numa pizzaria comer, levar o Léo, o pai para comer, eles queriam ir embora no mesmo dia, nós não deixamos. No outro dia, eles foram embora, seguiram viagem de manhã cedinho, e quando eu e a minha irmã estávamos saindo para almoçar, da pousada que a gente estava, de uma amiga querida da Lê, nós recebemos a ligação do hospital que ela tinha descansado. Partido. E naquele momento, é tão louco, porque era um choro de tristeza, mas de alívio ao mesmo tempo. Porque como que ela ia ficar daquele jeito? Era impossível, né? Alívio também só naquele momento ali, naquele instante da notícia. Não, é né? aquela parte da partida tinha que ser resolvido. E aquele alívio ia começar uma grande jornada. E essa nova jornada vocês ainda tinham que descobrir. Ao mesmo tempo que vocês tinham que enterrar sua irmã ainda, deve ter tido todo o processo. Tinha a Dani Todo ainda, que já tinha. A Dani morre antes da sua irmã? Morreu antes, 2 dias antes. Então devia ter toda essa E a dor, Dani vocês descobrindo o que aconteceu. é muito difícil. Porque, na verdade, a gente, até então ali, a gente sabia o que tinha acontecido, porque o Rodrigo roubou o carro dela, saiu em fuga, e ele bateu esse carro. E ele foi pego pela polícia, porque aí todo mundo sabia que era ele. Então já estava a cidadezinha pequena, todo mundo enfervoroso, inclusive os policiais. E conseguiram pegar ele. Pegaram ele e ele confessou. Ele falou para os policiais: eu acabei de pôr fogo em 2 mulheres. Ele foi preso em flagrante? Sim. Então ele já Ele foi era. preso. Ele já está preso. Não, de Ele cara está ele já ficou preso. preso. Aham, foi preso porque aí ele foi pego. Ele era um réu, confesso, preso em flagrante. Porque a Lê relatou para o policial e aí tudo aconteceu conforme a lei relatou, pegou ele e ele confessou. Né? E o carro da minha irmã estourou o airbag, então deu perda total, ele não conseguiu sair do lugar, ele não conseguiu continuar a fuga dele. Ele teve que parar. Devia estar E aí ele correndo, foi hein? preso. Oi? Devia estar Com correndo. certeza, com certeza, com certeza tá. Ele estava em E fuga, ele aí estava indo pela estrada, ele ia fugir da ele cidade? estava numa estradinha lá daquela região. Ele foi pego numa daquelas estradas da região. Provavelmente ele ia fugir, né? Sim. Com certeza ele ia fugir, porque ele confessou para o policial: acabei de pôr fogo em 2 mulheres, né? E aí ele foi preso. E diz que até um dos policiais ficou muito mal, porque um dos policiais que estava na delegacia tinha ouvido a minha irmã falar em chamas quando pegou o Rodrigo. Então, assim, o cara ficou louco, né? O policial. Aí você já sabia que ele estava preso quando sua irmã Aí ele morre. foi preso. Você Até teve então, vontade de conversar com ele? Você foi falar? Nada. não, no primeiro momento, não. De jeito nenhum. Não queria olhar na cara dele de maneira nenhuma. Já não era uma cara que eu gostava de olhar, né? Sim. Então, daquele momento em diante ali, nossa, de jeito nenhum. E aí a gente, aquela confusão toda, igual você está falando, corpo, trazer corpo para Poços, ela ia ser enterrada aqui, tudo muito difícil, tudo isso foi eu que passei por todo esse processo, vai em delegacia, é tudo bem difícil, vai em velório, e nós viemos depois no outro dia, ela faleceu no dia 11, dia 12 de outubro, nós chegamos em Poços de Caldas com o corpo dela, porque aí nós saímos no outro dia de manhã, faleceu no dia 11, conseguimos sair no outro dia bem cedinho para Poços. Isso E aí, 2019. 2019. Tá. 12 de outubro de 2019 foi quando ela foi enterrada. Aí é horrível, né, o Beto? Caixão lacrado, é muito triste. Mesmo assim, a gente escolheu roupa. Nós demoramos muito na delegacia, que é onde eles fazem a liberação no IML, a liberação do corpo, porque eles não conseguiam pegar a digital dela, estava queimado. Ah, sim, é. Né?
Então foi muito difícil, e como era véspera de feriado, o pessoal lá do IML foi muito bacana, porque eles não, como a lei era de Poços, não tinha registro no Rio de Janeiro, foi assim, a gente demorou muito no IML para o corpo liberar. E tudo muito sofrido, isso tudo é muito marcante e sofrido. Aí viemos embora, enterramos ela, e aí foi a longa espera por justiça, né? Aí teve uma passeata aqui em Poços de Caldas uma semana depois, aí teve vários protestos em São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, e tudo muito novo, porque a gente nunca tinha vivido um assassinato na família, né? Tão próximo. Eu tinha tido um amigo meu assassinado aqui em Poços, mas no próximo, assim, nunca tinha acontecido. E aí aquela coisa do pedido de justiça e tudo mais, e sempre as coisas, reportes, mídias e tudo mais remetendo a mim. Até que chegou o dia que chegou uma intimação para mim. Eu tinha sido intimada a depor no julgamento da minha irmã. Isso para mim foi super dolorido. Mas não teria outra forma, né? Como que eu negaria? Se eu, tudo que eu pudesse fazer para poder ajudar no julgamento, eu faria, mesmo que para mim fosse tão difícil ficar de frente com ele. Vocês E aí, constituíram um advogado para ser assistente de na acusação? época, não, a gente ficou só com o promotor de justiça. Tá. A gente teve advogados que, de alguma forma, orientaram e falaram: se for um advogado, vai ter que ser um advogado lá no Rio de Janeiro, É por um causa do OAB. advogado criminalista, advogado não, em Nova Friburgo, né? Nós não tínhamos condições financeiras, né, Beto? Um advogado criminalista é caríssimo. Super. E como a gente está em Minas e tudo acontece em Rio, é muito difícil de você saber informações. Depois que eu fui ter informações de que tinha ONGs que poderiam ter ajudado e tudo mais, mas é muito difícil você ter informação. E é igual eu estou te falando, é tudo muito novo, a gente não sabe os caminhos. Nem os advogados que aqui eram amigos, que a gente não estava pagando, que orientavam, não sabiam os caminhos do estado do Rio. É outro mundo, é outra, né, dimensão, E quase. o que o Rodrigo fala? Ele mata por quê? O que ele alega? No julgamento, ele volta atrás da sua confissão. Ele fala que Ele não pôs falou fogo? que não foi ele que colocou fogo. Ele diz que quem colocou fogo foi a minha irmã, porque ela era louca, descontrolada, e estava completamente louca e descontrolada, e que ela que ateou fogo no colchão. Porque ela não queria separação, ela não queria largar dele, ela era apaixonada nele, e que ela que colocou fogo. Mas ele tem mensagem dela, alguma coisa que comprove o que ele está falando, Nada, dessa paixão nada. enlouquecida? Porque uma mulher apaixonada enlouquecidamente, ela vai mandar Aí mensagem, tem áudio, isso, aí tem os foto depoimentos, né, do pai, na verdade da da mãe. mãe e do irmão e da ex-mulher, que em um episódio que eles tiveram uma discussão, mas isso ainda quando eles não eles estavam recém-separados, ela foi numa festa na casa deles e teve um episódio de ciúmes dela, Mas lógico, de esses uma abusadores mensagem. fazem isso muito. É. E ela teve um Principalmente. episódio de ciúmes no qual ela se descontrolou lá. E eu sei dessa história porque ela me contou, inclusive. Ela falou: ah, Chuca, eu tive uma briga com o Rodrigo, foi feia, eu até perdi a mão, ela comentou comigo, mas agora acabou mesmo, ela ainda fala, porque agora não tem mais jeito. Só que as pessoas, o irmão, a mãe, tudo fala que ela era louca, que ela pulou muro, que ela, sabe assim, umas coisas absurdas. Só que ninguém tem prova de nada, é tudo fala deles, entendeu? Você percebe ali, a gente, que era tudo uma armação do advogado de defesa com o acusado e as testemunhas. É isso que eu falo, uma coisa que eu digo assim, não é à toa que ele é o que ele é. Porque pai e Exatamente. mãe passam a mão na cabeça. Exatamente. Quem E até a cria ex-mulher filho que para o já foi mundo é pai. acusada estava lá mentindo. Mas é dentro do É muito jogo das louco. pessoas. Quem passa a mão nas pessoas. Por exemplo, a mãe do Daniel Cravinhos e do Christian Cravinhos, aqui do caso da Suzane von Richthofen, ela, no julgamento, fala: com o maior pesar da minha vida, eu quero que meus filhos sejam presos porque eles mataram 2 pessoas. Vou continuar sendo mãe Isso é uma mãe de deles. verdade? Ela falou: eu vou lá visitar ele todos os fins de semana, mas eles vão ter que pagar, porque não foi isso que eu ensinei para eles. Isso é uma mãe. Porque passar a mão na cabeça das pessoas, você não vai resolver nem o problema do filho que você pôs no mundo, e essa pessoa vai continuar sendo o que ela é. Até porque ele é muito novo e a pena que a gente vai entrar no julgamento agora, a pena dele foi muito curta, então ele vai ter muito tempo
de exercício. Aí começa o julgamento, ele fala que ele não fez nada, volta atrás. Ele é tão cara de pau que ele ainda deu as condolências para mim e para minha mãe, que estávamos na... Mentira. Não. Ele começou quando a fala dele, a primeira fala dele, quando ele foi falar, depois de todas as testemunhas, ele fala, né? Aí era a vez de ouvir ele. Ele fala que gostaria de começar pedindo dando sentimentos para a dona Sandra e para a Andresa, irmã da Alessandra, por ela ter sido morta. Ou seja, por ela ter se matado. Porque ali era como se a minha irmã tivesse cometido suicídio. Basicamente. E um assassinato, né? E ainda matou a amiga. Isso, exatamente. Assim, eu me odeio muito, odeio você e minha amiga vai morrer também. Vou matar todo mundo. Quero matar porque eu sou louca. Não, mas aí, olha pra você ver como é absurdo. Ela coloca fogo no colchão e corre para dentro do banheiro. E fecha para dentro. Como que ela consegue? Alguém me explica. Né? Agora, é isso que é onde eu falo para você, Beto, como a justiça no nosso país tem que ser revisto todas as leis. Como que um crime hediondo de uma grandeza dessa pode ser julgado por um júri popular? Porque todo crime hediondo é julgado por júri popular. Júri popular são pessoas comuns da sociedade que não entendem de lei. Se fosse pessoas que ainda tivessem um interesse pelo crime, como você, que deve ter muito mais conhecimento do que qualquer outra pessoa, ou outras pessoas, não tem nenhum tipo de técnica, não sabe, não entende. Aquele júri que estava ali, eram 4 mulheres e 3 homens, era o segundo julgamento que eles estavam participando na vida deles. Eles eram um corpo de jurados novos, assim, nesse tipo de coisas na vida deles. Então, eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo ali. E todo julgamento é um teatro de todos, do lado da defesa, é um teatro que foi feito. Dos dois lados, é um grande palco mesmo, criminal, palco. Que você tem que convencer os jurados por suas argumentações e depoimentos. Porque, olha, a justiça foi tão louca e tão falha que ele fala, ela que colocou fogo, mas o jurado que está ali dá não a sentença, né? Porque a sentença quem dá foi a juíza, que é o número de anos, mas condena ele como incêndio seguido de morte sem intenção de matar. Mas foi culposo, não foi doloso? Não, foi culposo. Nossa. Culposo. Ele está solto em regime semiaberto. Ele não está preso? Não. Nós descobrimos agora, há poucos dias eu descobri que ele conseguiu regime semiaberto em janeiro. Através da minha advogada, nós descobrimos isso. E da promotoria. Porque ainda correu tudo em muito sigilo. Ninguém estava sabendo que ele estava em regime semiaberto. Chegou-se até mim uma notícia por terceiros, de pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha irmã, que estavam vendo o Rodrigo com regalias, que conhece a mãe, e a mãe do Rodrigo, e chegou que ele estava praticamente solto, que a mãe acha que ele é inocente e tudo mais. Por quê? Como ele foi condenado com incêndio seguido de morte sem intenção de matar, ele, depois de 3 anos de condenação, independente da pena dele, ele pode entrar com pedido de regime semiaberto. E foi isso que o advogado dele fez, e foi isso que a justiça dele concedeu para ele. Ele foi condenado a 19 anos, é isso? Quase 20 anos. 19 anos. A juíza... E ficou 3 anos. Ficou 3 anos, porque a lei permite que depois, como ele não é doloso, ele é culposo, ele não é assassino. Ele não é condenado nem como assassino. Ele não é condenado como... Você entende por que eu falo para você, Beto, lá atrás, no início, que eu não me conformo das mídias não estarem divulgando o assassinato da minha irmã? E a injustiça da minha irmã? Isso tinha que estar em rede nacional, em Fantástico. Eu não quero fama, não. Esse daqui vai estar em rede internacional, porque 20% da audiência é fora do Brasil. E eu te agradeço muito. Porque, assim, é surreal não ser do interesse da sociedade que a gente consiga a justiça. Isso não tem que ser um interesse meu, não. Isso não tem que ser o interesse da Martinha, amiga dela, não, dos amigos dela que estão lá lutando. As ONGs todas, Tecle Mulher, a advogada Aline, que é a advogada que eu contratei, porque aí depois de tudo eu consegui uma advogada maravilhosa, que é a Aline, e que faz das tripas o coração para que a gente consiga um pouquinho de justiça. E eu falo que eu tenho esperança
nela e que eu ainda tenho esperança que a justiça vai ser feita. Porque eu tenho que ter. É o que que me vocês move. pedem? O que está acontecendo agora? Ele foi... Aí, Porque o logo... julgamento dele, o júri dele foi em 2022, foi o ano passado. Isso, o ano passado. Então, Aí, imediatamente, o promotor da época, doutor Rodrigo, porque muda-se promotoria, né? O promotor da época entrou com um pedido de anulação do caso, e aí eu entrei com assistente advogada, que é a Aline, que também entrou com um pedido de anulação, e a Renata, que é uma advogada de uma ONG, que a Renata é por parte da Dani, da filha da Luísa, também entrou com pedido de anulação. Então, são 3 pedidos de anulação, das 2 assistentes e da promotoria. Então, esse julgamento que aconteceria agora, no dia 2, era um julgamento que ia acontecer online, por caução, que é onde acontecem vários julgamentos. Ele foi adiado porque as advogadas entraram com pedido de sustentação. Elas entraram porque elas querem falar, elas querem sustentar o pedido delas, o pedido para que esse julgamento seja anulado e, consequentemente, haja outro julgamento com um novo corpo de jurados. e quando que é isso? Então, a gente ainda não tem data. Era para ter sido agora no dia 2 de maio, mas como era um julgamento online que só ia dizer se era sim ou não, a gente entrou com pedido de sustentação para que seja uma coisa mais bem feita, né? Sim. Que sejam ouvidas as advogadas e as partes. E aí a gente ainda não tem uma data. Pode ser que seja agora em maio, a gente acredita que esteja bem próximo dessa data, mas ainda não sabemos a data. Mas a gente está na espera desse novo julgamento, porque é a nossa última chance, é a nossa última esperança agora é que esse julgamento seja favorável a nós, que caia o julgamento, e aí que ele tenha um novo julgamento, né? Aí vamos entrar com o pedido para ele de prisão fechada novamente, né?